Oi, pessoal. Nossa segunda atividade são os radicais semelhantes e a soma de radicais. Radicais semelhantes. Os radicais são semelhantes quando eles são bem parecidos. Mas o que é radicais bem parecidos? Eles são radicais semelhantes quando eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Por exemplo, são radicais semelhantes 8 raiz de 2, 5 raiz de 2, raiz de 2. Da mesma maneira, lembra quando nós tínhamos x? Nós temos 2x, x. Não tem número, né? Não tem coeficiente numérico. O coeficiente numérico é 1. Da mesma maneira que a gente pensava desse jeito, fazia desse jeito, aqui também. Quando não tem um número na frente do radical, é porque esse número é 1. Então, olha, para os radicais serem semelhantes, o radicando tem que ser igual e o índice do radical tem que ser igual. Então, aqui, ó, se aqui é 2, aqui é 2 e aqui é 2. Então, olha aqui, ó, radicando, todos iguais. Índice do radical, 3, 3, 3. Se um índice é 3, o outro índice é, sei lá, 2, não são semelhantes, não dá certo, né? Então, outro exemplo. 7 raiz cúbica de 5. 10 raiz cúbica de 5. Menos 1 raiz cúbica de 5. Ou simplesmente menos raiz cúbica de 5. Outro exemplo. 5 raiz quarta de 7, 10 raiz quarta de 7. O número aqui na frente, ele pode mudar, ele pode variar, mas o índice do radical tem que ser o mesmo, o radicando tem que ser o mesmo, ok? Quando os radicais são semelhantes, né, nós podemos fazer soma com eles, subtração, divisão, multiplicação, mas um passo de cada vez. Primeiro, a soma dos radicais. Dois tipos de casos acontecem. O primeiro caso é quando os radicais são semelhantes, já são semelhantes desde o início. Então, olha, às vezes, logo de início, os radicais já são semelhantes. Olha, o mesmo índice do radical, mesmo radicando. Então, como é que eu faço isso? Eu faço a conta, né? Eu somo os números, aqui não tem nada, é 1. Eu somo os números e acrescento o raiz quadrada de x. Então, 5 mais 1, 6. 6 mais 3, 9, raiz quadrada de x. Outro exemplo. 10 raiz de 2 mais 5 raiz de 2. Eu posso fazer direto. Mais 10 mais 5 mais 15 e acrescento o raiz quadrada de 2, ok? Mais 7 menos 12, olha, mais 7 menos 12, regra de sinal. Se eu estou somando números de sinais diferentes, a conta entre eles vai ser conta de menos. 12 menos 7 e o sinal vai ser, se eu não olhar para o sinal do 12 nem para o sinal do 7, qual é o maior? É o 12. Então, a resposta vai ter o sinal do 12. Então, nesse caso aqui, menos 5 raiz de 2, né? Quando você olha para o radical, faça uma analogia com o x. Lembra quando nós tínhamos 10x mais 5x? Nós também podíamos somar, né? Somava o coeficiente numérico, mais 10 mais 5 dá 15, e repetia o x, lembra? Ó, 7x menos 12x, mais 7 menos 12 menos 5x.
é uma analogia, né? O radical vai funcionar do mesmo jeitinho que funcionava quando dava uma letra, né? Eles têm que ser semelhantes. Essa parte aqui tem que ser idêntica, ok? Bom, o segundo caso, né, lembram? O exemplo anterior, os radicais já eram dados de maneira a todos eles estarem semelhantes. Esse caso não, olha, às vezes os radicais são dados e quando você olha para eles, eles não são semelhantes. Porém, quando isso acontece, você precisa fatorar o número e ver se alguma coisa não sai desse radical e ele fica um radical semelhante, né? Que é o que vai acontecer aqui. Para isso, eu vou ter que fatorar o 12 e fatorar o 27, tá? Lá do ladinho no seu rascunho, ó, número par começa por 2. 6, 2 de novo, 3, tá? E o 27? 3, 9, 3 de novo, tá? Então, no lugar do 12, eu vou escrever 2 ao quadrado vezes 3. 5, ó, 5 raiz de 27 é o mesmo que 5 vezes raiz de 27. No lugar de 27, eu vou escrever 3 ao cubo. Vocês se lembram do vídeo anterior? Que a minha raiz é uma raiz quadrada? Se o meu número aqui, ó, for ao quadrado, ele sai da raiz. Então, ao invés de escrever 3 ao cubo, eu vou escrever 3 ao quadrado vezes 3. Lembra daquela sominha? Ó, 2 mais 1, 3? 3 ao cubo. Esse 2 sai da raiz, ó, saiu. Quando ele sai da raiz, o índice, esse expoente, o índice da raiz se anula. O 3 sobrou na raiz. 5 vezes. Esse 3 sai da raiz e o outro fica. Eu, antes de sair fazendo contas, eu ainda tenho que juntar esses dois aqui, ó. Porque já tinha um 5 aqui na frente. Saiu um 3. Então, 2 raiz de 3. 3 vezes 5, 15 raiz de 3. Olha, repara. Eles se tornaram radicais semelhantes. Os dois são raiz quadrada. Os dois têm radicando 3. Então, agora sim eu posso somar. 2 mais 15, 17, raiz quadrada de 3. Coloquei outro exemplo. Raiz quadrada de 12, mais raiz quadrada de 48. Olha, eu vou precisar fatorar o 12, vou precisar fatorar o 48. Já fatorei ali do ladinho, né? No lugar do 12, eu vou escrever 2 ao quadrado vezes 3. No lugar do 48, o meu índice é 2. Então, ao invés de escrever 2 à quarta, eu vou escrever 2 ao quadrado vezes 3. Olha, repara, eu prefiro escrever 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado porque eu já sei que sai e sai. Eu poderia pôr um 2 à quarta e dividir o 4 por 2, mas eu acho que assim fica mais fácil, tá? Ó, esse 2 sai da raiz, o 3 fica. Esse sai e esse sai. 2 vezes 2, o 3 fica. 2 raiz quadrada de 3, ó. 2 vezes 2, 4 raiz quadrada de 3. Agora sim, os radicais são totalmente semelhantes, ó. Raiz de 3, raiz de 3. 2 mais 4, 6, raiz quadrada de 3, ok? Mais um, pessoal. Então, eu vou fazer aqui as fatorações, eu provavelmente vou precisar apagar. Então, 27 dá por 3. 9 dá por 3 de novo. Dá por 3. 75. Ó, não é um número par, estão reparando, né? É um número ímpar.
eu não posso ir para o 5 direto. Eu tenho que primeiro verificar se ele não dá por 3. 75. 5 mais 7, 12. Existe 12 na tabuada do 3? Sim. Então, 75 é um número divisível por 3. Vai no cantinho, faz a conta. Tabuada do 3 perto do 7. 2 vezes 3, 6. Para 7, abaixo 1. Tabuada do 3 perto do 15. 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. Então, 75 dividido por 3, 25. Agora, não dá mais por 3, porque 5 mais 2, 7. Não tem 7 na tabuada do 3. Então, eu vou para o 5. 5. Dá 5, dá 1. Então, olha, ao invés de escrever 27, eu vou escrever 3 ao cubo. Só que repara, o índice do meu radical é 2. Então, quando eu tenho um 3 ao quadrado, ele sai fora da raiz. Então, eu não vou escrever 3 ao cubo. Eu vou escrever 3 ao quadrado vezes 3. Lembra do vídeo anterior? 2 mais 1, 3, é a mesma coisa? Ao invés de escrever 75, eu vou escrever 3 vezes 5 ao quadrado. E esse 5, raiz de 3, não precisou fatorar, ficou assim mesmo. Pronto, voltando. Esse 3 sai da raiz. Quando ele sai da raiz, ele perde aquele expoente 2. 3 raiz de 3, olha, esse ficou. Esse 5 sai da raiz. 5 raiz de 3. E esse 5 raiz de 3 que já estava aí. Então, agora sim, todos são positivos. Olha, se tivesse algum negativo aí no meio, eu ia somar os positivos, ia somar os negativos, mas não tem. Então, eu vou somar todos. 3 mais 5, 8. 8 mais 5. Ou pode ir de lá para cá. 5 mais 5, 10. 10 mais 3, tu muda o resultado, tá ok? 3 mais 5 hoje, 8. 8 mais 5, 13. Raiz quadrada de 3. Ok? Tudo bem? Então, agora, pessoal, eu vou colocar os exercícios para vocês tentarem fazer, né? Espero que vocês consigam. Se não conseguir, entre em contato comigo, manda o WhatsApp e eu respondo todas as dúvidas, tá? Então, tá ok? Beijo, pessoal. Tchau, tchau.